O doutor Marcelo Saad, da AME de São Paulo, apresentou na Web Rádio Estação da Luz de Natal um programa simplesmente excepcional. Programa Espírita, Espírito Consciência, perguntas e respostas, base no Espiritismo. Programa imperdível. Ele, médico da AME São Paulo, estudioso da doutrina espírita, e nos traz essa maravilha de programa aqui através da Web Rádio Estação da Luz. Queremos agradecer pela sua companhia e nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse: reunimos aqui o acervo que atende às suas necessidades e reproduzirmos aqui na página Estação da Luz, que não tem fins lucrativos. Repetindo, programa Espírita, Espírito Consciência, perguntas e respostas com base no Espiritismo, com o doutor Marcelo Saad, de São Paulo, na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Eu sou Marcelo Saad, da Associação Médico Espírita de São Paulo, e estamos aqui com mais um programa Espírito Consciência, onde nós respondemos algumas perguntas que vocês têm mandado aqui para a Web Rádio. Lembrando que as respostas são sempre baseadas em informações que eu fui colhendo ao longo da vida, né? E não existe verdade absoluta. Portanto, se você estiver em contato com algum outro dado que faça mais sentido, fique com esta informação. Aqui nós vamos dar um humilde parecer baseado em fontes que talvez eu nem consiga resgatar mais, que nem me lembre de onde eu peguei esses dados. Estou aqui com uma sinusite atrapalhando um pouco a minha fala, mas vamos indo até onde conseguirmos. E agora eu peço para o Tavares colocar a primeira pergunta, né? Como fica o perispírito de um homem-bomba, Flávio de Paquetá? Veja, o perispírito, ele não é afetado por nada físico, né? Fogo, gelo, a explosão de Hiroshima, né? Isso não afeta o perispírito. O perispírito é moldado pelo corpo mental, por esta a nossa parte de autoimagem que nós temos e que molda o perispírito, que é feito de uma matéria sutil muito plástica, né?
Então, nós vamos ter o perispírito conforme a nossa imagem mental. Então, um indivíduo, por exemplo, que morra num incêndio e ele enxergue ali durante esse processo, seu corpo sendo queimado, as suas queimaduras, ele introjeta essa imagem mental e o seu perispírito pode aparecer com essas lesões, tá? E às vezes é preciso até um pouco de terapia lá no plano espiritual para que o indivíduo se desfaça dessa imagem e para que ele volte a ter, então, um perispírito totalmente funcional. Então, o perispírito de um homem-bomba não vai ficar dividido ao meio, né, como às vezes acontece com o corpo dessa pessoa por causa dos explosivos ali na cintura. Vai ter a imagem que vai, dependendo do seu entendimento, da sua autoimagem, do seu corpo mental, mesmo que esteja lesado, o perispírito tem a plasticidade de poder ser remoldado de acordo com o que o indivíduo achar conveniente, né? Então, mesmo os espíritos daqueles que morreram em Hiroshima e Nagasaki pela bomba nuclear, esses perispíritos não foram dissolvidos, pulverizados, né? Porque o perispírito é uma matéria sutil que não interage de uma forma ordinária com a matéria grosseira que nós conhecemos, né? Você tem alguma outra coisa, Tavares, para acrescentar? Não, reforçando justamente isso, que o perispírito, por ser plástico, por ser de uma matéria totalmente diferente, ele não sofre as intempéries, tanto que os espíritos, né, com seus corpos perispirituais entram, saem, de ambientes totalmente fechados. Mas como está na mente, e normalmente a nossa mente é ainda de terceira ordem, a gente impregna, né? E você vai muitas vezes se sentir totalmente destruído, mas quantas e quantas vezes nós chegamos aqui na Casa Espírita, nós trabalhamos com desobsessão e as pessoas estão sem braço, estão ainda com marca-passo, essas coisas todas. Foi isso que levou a Kardec a fazer um capítulo inteiro, né, no Livro dos Médiuns, chamado Laboratório do Mundo Invisível, né? Que é isso que a gente pode criar no campo tanto do equívoco, né, como também no campo do amor, né, da aventura, das possibilidades evoluídas e sublimes, né? Então, está mais na mente do próprio espírito enfermiço do que verdadeiramente na possibilidade, principalmente de um órgão como é o nosso perispírito, que aí tem estudos fantásticos que se desdobram basicamente ao infinito, as funções, né, as propriedades do perispírito. Então, ainda é um mar que a gente precisa navegar muito, não é isso, doutor? Mesmo nos desencarnes comuns, a pessoa desencarna numa idade avançada, né? Se é uma pessoa muito materialista, desconhece o mundo espiritual, acredita só na matéria, essa pessoa vai se ver com o seu corpo idoso, como ela se vê no espelho, né? Agora, se é uma pessoa espiritualizada, tem conhecimento da sua verdadeira natureza e não tem tanta ligação assim com a matéria, ela pode até se apresentar com o seu perispírito de uma forma mais jovem, mais jovial, né? Mais irradiando assim uma juventude, né? Que não corresponderia àquele corpo ao quebrado, aquele corpo já envelhecido que a pessoa deixou para trás, né? Então, sempre no desencarne a gente vai apresentar essa condição. Por isso que quanto mais a gente tiver contato com a nossa natureza espiritual, quanto mais a gente for desligado da matéria, né, mais facilmente vai ser o desencarne e também mais
pronto o perispírito vai estar, mais íntegro, né? Mais funcional nesse desencarne. Então, o que nos cabe é estudar, conhecer a nossa verdadeira natureza e investir na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. A outra pergunta, que também tem a ver com o perispírito. No caso de um aborto pelo trauma, o perispírito volta a ser um adulto, permanece um embrião, uma criança? O Francisco, de São João del Rei. No aborto, também vai depender da natureza moral, intelectual, daquele espírito reencarnante, né? Temos várias categorias de espíritos reencarnantes, aqueles que estão plenamente conscientes do seu processo e colaboram. Tem aqueles que têm reencarnações compulsórias e precisam ser colocados numa espécie de transe, numa espécie de sono, para poder não atrapalhar o processo. Então, vai depender de como é que esse indivíduo está nesse momento. O reencarne é sempre um processo. Então, ao longo dos 9 meses, esse perispírito vai se ligando cada vez mais ao corpo físico, que vai se formando, vai apagando a sua consciência, as suas lembranças, né? A sua atividade vai se reduzindo, o próprio formato do perispírito vai voltando a ser assim uma tela em branco, mais parecida com algo que ainda está em construção, né? Até que a integração total mesmo acontece no nascimento. Então, como esse espírito também vai se apresentar, vai depender muito. Imagine um espírito muito esclarecido que passe por o processo de aborto como uma prova aos seus pais, como uma provação, né? Então, ele é muito consciente do processo em que ele está passando, da reencarnação, e ele sabe que vai acabar acontecendo o aborto, porque isso é uma aprovação para os pais. Esse, então, praticamente vai ficar igual, né? Ele vai se apresentar, continuar se apresentando como ele já se apresentava antes do início da ligação que se dá na concepção. E de outro lado, né? Um espírito que está numa encarnação compulsória, confuso, precisando assim ser como que sedado, né? E que começa a interagir com um corpo físico e passa por um aborto provocado, traumático, sabe-se lá como é que ele vai se apresentar como ele está se imaginando, como ele estava sonhando durante esse transe. Todas as possibilidades são possíveis. Mas, como da mesma forma na resposta anterior, o perispírito é um material plástico que responde à força do pensamento. Portanto, não existe uma deformidade ou alguma alteração que seja irreversível no perispírito, né? Você tem mais alguma coisa, Tavares, para trazer? Como na pergunta anterior, vai depender muito da mente, né? Então, normalmente, quem entra nesse processo por uma possibilidade de aborto estão interligados, mãe e filho e esposo. E muitas vezes a culpabilidade, no bom sentido da palavra, culpabilidade, vamos dizer assim, faz com que isso seja extremamente danoso. Mas muitas vezes tem espíritos que vêm, né, nessa missão, justamente nessa possibilidade para exemplos e tudo mais. Então, você não vai se tocar, vai depender da sua evolução, da forma como você vai encarar
né? Porque normalmente a reencarnação é a oportunidade de você vir a um planeta e trabalhar no campo do bem e do amor. Muitas vezes, quando é negado essa possibilidade através do aborto, o cara fica muito, né, senhorzinho. Mas, dependendo do espírito, né, que está ali, esse quadro pode ser arrefecido. Porque dentro do espiritismo, o senhor deve convir conosco, que não é assim, prego batido, ponta virada, é isso, vai acontecer. Isso vai variar ao infinito, porque vai depender da evolução espiritual, da evolução intelectual, dos traumas que tem ali nas teias, né, das vidas passadas. Então, é um bloco muito grande para que você possa delinear, é assim e é assado. Pode ser assim, mas pode ser assado ou vice-versa, está entendendo, doutor? Não é isso? Exato. E para complicar um pouquinho mais também, na língua portuguesa, você tem a palavra aborto, que pode se referir ao aborto provocado ou aborto espontâneo, né? E em outras línguas, como em inglês, por exemplo, você tem duas palavras diferentes. Então, um colega que foi dar uma palestra lá na Inglaterra, e eu estava lá presente, a tradutora tinha que fazer uma ginástica para explicar quando ele estava falando de aborto provocado e de aborto espontâneo, porque o aborto provocado é o abortion, e o aborto espontâneo é o miscarriage, que não tem nada a ver. Então tem essa ginástica para a gente entender os conceitos. E sempre o espírito acaba tendo o seu amparo, né, proporcional à sua necessidade, aquilo que pode ser útil para ele, né? A gente costuma falar de merecimento, mas eu prefiro trocar o merecimento pela necessidade, por aquilo que pode ser útil a ele, tá? Então, um espírito que esteja passando por uma perturbação por causa desse aborto, seja provocado, espontâneo, né? E ele tem abertura para receber um amparo dos benfeitores, ele vai receber esse amparo para se restabelecer o mais rapidamente possível e seguir o seu caminho evolutivo. Se ele não estiver aberto a este amparo, se ele ficar se debatendo como um afogado que fica se debatendo e não consegue nem ser salvo pelo salva-vida, né? Que não consegue nem, o salva-vida não consegue nem tocá-lo porque ele não para de se debater, então a espiritualidade não tem muito como ajudar esse indivíduo, ele vai ficar mais um tempo em algum estado de perturbação e vai depois seguir o seu caminho com um pouco mais de demora e um pouco mais de aflição, né? Eu quero mandar um abraço para a nossa querida Sônia, que mandou aí uma boa tarde para a gente. Opa. E uma coisa, nós temos em casa aqui um exemplo. Eu morei em Campina Grande 2 vezes. E na primeira vez que nós moramos, a nossa esposa teve um aborto espontâneo. Eu estava tentando me lembrar se foi um susto que ela teve ou foi uma queda que ela levou de uma escada andando. E aí fomos para o hospital. E quando pensou que não, vai fazer, a criança está abortada, foi espontâneo, tudo, mas tudo bem. E nós voltamos, fomos morar em Recife, se eu não me engano, e depois eu fui convidado a morar em Campina, eu morei bastante tempo, morei quase 4 anos em Campina Grande. E a minha última filha, que é a Elizabeth Vanessa, o nome da mãe, a gente chama de Neném, nasceu lá, né? Então, ela estava por lá e queria ser paraibana de qualquer jeito, porque mas também ela nasceu no dia 22 de julho, e no dia 23 ou 24 de agosto a gente veio embora. Viemos aqui para Natal e ela só fez nascer mesmo em Campina Grande, voltou, já era moça e tudo mais para conhecer a terra, mas tem esse negócio, quer dizer, não foi, como não foi um aborto programado, foi um espontâneo, possivelmente, ela, espírito, entendeu aquilo e está aí, já está com quase 27 anos, né? Então, não é uma história de ontem, não é uma história de agora, é uma história de ontem, né? Bastante tempo. A nossa neném está aqui com a gente. Tem mais pergunta aí, doutor?
Opa, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Sim, é essa daí. As transformações serão somente morais para a regeneração? Teremos a possibilidade de transformação por cataclisma das entranhas do planeta? Maria Rita, de São Luís. Veja, a transição planetária, chegamos até a conversar isso em outros encontros, é algo que já está em andamento no nosso mundo. Nosso mundo de provas e expiações, naquela categoria descrita por Kardec, vai se transformar num mundo de regeneração. E isso já está acontecendo. Agora, essas transformações, elas são lentas, então, geralmente não tem, assim, um ponto específico de mutação, né? A feição da humanidade vai se mudando, os valores, tudo aquilo que guia o nosso comportamento como um todo, vai mudando, o egoísmo deixa de ser a norma, o altruísmo passa a ser vigente, os sistemas públicos, privados e de todas as ordens vão funcionando de acordo com alguns modelos que a gente já tem, como Canadá, Suíça e outros lugares onde você vê as pessoas engajadas e as coisas funcionando, né? Então isso vai se espalhando, vai virando a norma. E em algum momento, quando você vê, este já é um mundo que deixou de ser de provas e expiações e passa a ser um mundo de regeneração, onde aqueles que ainda têm algum atraso vão aprender no convívio com estes que já conhecem bem o altruísmo e na imersão com eles, esses mais atrasados vão ter essa oportunidade, por isso que chama de regeneração. E como eu falei em outros encontros, não vai ter diferença, pela minha concepção, do mundo físico, de um mundo para o outro, né? Nós não vamos voar, nós não vamos ter uma outra realidade física, né? Possivelmente vamos ter que usar ainda trancas, códigos, cadeados, mas o mundo vai funcionar como deveria, de um jeito que a gente às vezes inveja em determinados países, né? E assim, esse mundo vai se transformando aos poucos. Se vai acontecer alguma coisa diferente no mundo propriamente, pode ser que as pessoas tenham mais mediunidade, né? Mais pessoas abertas à intuição, à mediunidade, mas não vai ser alguma coisa mística, né? Corpos flutuando ou coisas assim. E isso se dá pela variação do comportamento humano. Às vezes, a espiritualidade precisa dar uns cutucões, provocar umas crises para acender e acelerar esse impulso nas populações e nas pessoas. Mas não entendemos que vai ser através de cataclismas, né? A própria pandemia, a própria guerra na Ucrânia, são pontos que nos incomodam e nos convidam a ter comportamentos diferentes. Não precisa um país inteiro ser engolido por um terremoto para a gente falar, nossa, vamos exercer uma solidariedade. Então, não imaginamos esse modo messiânico de mudança através de apocalipse, de cataclisma, né? Ou então o reino de Deus chegando ao mundo de uma forma extraordinária. Nós entendemos que nós é que vamos nos elevar ao reino de Deus através das nossas mudanças, das nossas atitudes, e vamos então estar num nível mais próximo. Quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, não estamos passivamente pedindo por
por uma mudança, mas aguardando o momento em que nós seremos dignos, merecedores de estar um pouco mais próximos da realidade espiritual. Você tem alguma coisa a acrescentar, Tavares? É apenas uma dica, no livro da Gênese, a geração nova, né? No capítulo 17, o item, se não me engano, é 33, que aí o próprio Kardec ele faz uma comparação, né, de um batalhão de truculentos, homens truculentos, que no decorrer do tempo, devagar, pela coisa natural, aquele batalhão ele vai sendo trocado por homens ou por militares mais pacíficos, né? E no decorrer de um tempo, essa modificação vai ocorrer sem que ninguém seja abalado. Alguém já falou assim, olha, o Rio de Janeiro é maravilhoso, se metade da população desaparecesse, quer dizer, as pessoas vão ter que morrer, pai. Então vamos fazer o Rio ficar maravilhoso com as pessoas que nós temos. E ele fala também que são espíritos que chegam de outras possibilidades e espíritos daqui que se melhoraram, né? Então vai haver essa mudança, e aquilo que parece muitas vezes o fora do comum, em um determinado tempo, vai ser algo comum, né? Mas, por enquanto, ele tem que trancar a porta, né, doutor? Mesmo no início, vai ter que trancar a porta, mas um dia não vai precisar mais trancar a porta. Mas, por enquanto, tem que haver ainda. Não vai ser algo miraculoso. E se for miraculoso, doutor, a gente não tem mérito, né? Imagina eu lhe dar um diploma se eu não ter estudado nadinha para medicina. Como é que vai ser a sua homeopatia sem estudo nenhum? Só porque eu lhe dei o diploma, como é que vai ficar aí? O senhor e os seus pacientes, não é isso, doutor? A gente vai desenvolvendo habilidades, né, que vão nos permitir ter uma sintonia, uma possibilidade de interação com esta realidade, né? É por isso que eu também troco essa palavra merecimento por habilidade, por conquista de determinadas habilidades. Um indivíduo, ele pode fazer todo o mal que ele quiser, ele pode fazer todo o bem que ele quiser, ele está aí com o seu livre-arbítrio. Aqueles que já estão sintonizados com coisas mais elevadas, eles já têm uma vibração diferente e podem ser chamados a tarefas diferentes ou a realidades diferentes, né? Então, não é merecimento. Você fez o bem, então agora você merece estar aqui nessa tarefa. Não, é a questão mesmo do desenvolvimento da habilidade. A nossa ouvinte fez aí um comentário. Receber a carta. Normalmente, Sônia, é uma coisa que não deve ser um objetivo a gente ir atrás, né, da comunicação. Primeiro porque, muitas vezes, o médium não é um médium perfeito, ele acaba colocando algumas coisas próprias, né, mesmo com boa intenção, e aí a pessoa vai ler aquela carta e vai dizer, isso aqui é uma fraude, meu pai nunca falaria usando esses termos aqui, né? E aí a pessoa sai mais magoada do que se não tivesse ido atrás dessa carta. E também que a gente desconhece como é que está a situação do desencarnado. Ele pode estar sendo tratado através de uma sedação para se refazer, para se preparar para outras coisas, ou eventualmente já pode ter reencarnado até, né? E se a gente fica nessa sanha de procurar uma informação, muitas vezes o que acontece é o desapontamento, porque é difícil a gente ter aquela informação. Ir atrás dessa informação, encontrar um médium confiável, esse médium passar informações que se pareçam mesmo com o linguajar
daquele falecido, e a pessoa sai satisfeita, dizendo assim, estou tranquila agora por saber como é que está o meu pai. Normalmente não é esse o desfecho, né? Então, a gente tenta ir atrás do ensinamento de Jesus, que fala: bem-aventurados os que não viram e acreditaram, né? Quando Tomé tocou as feridas de Jesus ressuscitado e falou, agora eu acredito, e Jesus falou, bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Então, a gente usa o Espiritismo como um processo de consolação, da gente saber que tudo tem um porquê, e tenta ir seguindo a vida, mandando boas vibrações para os desencarnados, porque também uma preocupação exagerada de como é que ele está, como é que deve ser, preciso saber, também vai ocupando a mente desse espírito desencarnado, né? É como se alguém me ligasse 5 vezes por dia para saber se eu estou bem, né? É muito bom saber que essa pessoa tem interesse por mim, mas aí eu não consigo fazer outra coisa, né? Fico preso atendendo essas ligações. Então, quanto mais a gente fizer boas vibrações, a gente vai estar colaborando com a condição dele. Quanto mais preocupação, quanto mais a gente tenta se aprofundar, até com uma certa angústia, não estamos fazendo bem para esse desencarnado, né? É difícil, mas é o que temos para fazer, é o que nós somos convidados a fazer aí pelo Espiritismo. E uma outra coisa também, com relação à carta, viu? É possível, querida Sônia, isso é possível, é uma coisa até certo ponto corriqueira, desde que o Chico começou, no início dos anos, final dos anos 60, 70, com essas cartas consoladoras, mas o objetivo dele não é esse. Quando o senhor falou da questão das 5 ligações, e a pessoa atender, e vamos supor que eu não consiga atender, eu sei que são 5 ligações do meu amigo Marcelo e eu não consigo atender. Olha o pânico que pode dar em mim, porque eu não tenho condições, eu não sei como fazer para voltar a ligação. Porque não é só eu querer que essa mensagem chegue a mim, ela vai me tranquilizar. É a pessoa que está lá, pai, mãe, filho, ter condições, saber como vai fazer. E se isso é útil. Porque o plano espiritual não faz nada que não tenha uma utilidade. Né? E aí a gente vai para a regressão de memória, essa coisa toda. Se tem uma utilidade, o plano espiritual vai trabalhar para que chegue essa possibilidade. Mas tem um amigo nosso aqui em Natal que ele diz assim, olha, eu vou dormir, e quando eu durmo, dependendo das minhas possibilidades evolutivas, eu posso ter contato com essas pessoas, não só da agora, mas de outras vidas. E isso já é um alento muito grande. Então, não é uma carta, um pedaço de papel que vai dizer assim, olha, seu pai está vivo, né? E aí continua. Porque, de toda maneira, não é uma questão de crença, é uma questão de compreensão, de entendimento, que não pode ser de outra maneira. Como ele vai estar aí, né? Mas que não pode ser de outra maneira, que a vida continua e que ninguém morre, não é uma questão de crença, é uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão. E aí o Espiritismo é uma ciência que trabalha isso de forma muito clara, muito racional, dando a cada um segundo as obras que nós realizamos. E muitas vezes não temos essa possibilidade de termos, né? Porque não é útil, nem para nós, nem para o que foi também, porque tem que pensar nos dois polos, sabe? Não é isso, doutor? Exato, porque imagine uma carta em que ele diga, estou bem, está tudo bem aqui, o que nós encarnados vamos fazer? Vamos fazer vibrações para que ele siga o seu caminho. Se ele disser, estou sofrendo, o que a gente vai fazer? Vai fazer vibrações para que ele se recupere e que ele siga o seu caminho. Então não muda, né, o que a gente faria. É claro que existe um interesse, existe uma curiosidade, mas isso não pode ser um aprisionamento, e a gente precisa também lembrar das fraudes e dos charlatães, né? Então,
vamos colocar o coração no lugar, vamos fazer aquilo que pode efetivamente beneficiar este desencarnado, que é fazer as preces e não se angustiar, para não criar essa sintonia que acaba reverberando no próprio desencarnado, né? Não é fácil, tá? Mas é um aprendizado para a gente exercitar a fé e a paciência. O luto, ainda no planeta Terra, é algo ainda muito pouco compreendido por todos nós. E aí não estava falando aqui nos excetuando disso, não. Muito pelo contrário, nos colocando dentro do mesmo caldeirão, viu, Sônia? Mas uma certeza a gente tem, que o nosso verdadeiro caminho é no plano espiritual. Aqui nós estamos só de passagem, é um momentozinho só. Então, com certeza, de uma forma geral, quem está no plano espiritual está bem melhor do que quem está aqui na materialidade, né? Então, com certeza, seu pai está muito bem, muitas vezes até pertinho de você, sem precisar de cartas aí, o seu corpo perispiritual abraçando você e vibrando, e trabalhando para que você possa caminhar, porque foi isso que ele e vocês planejaram, sempre para frente, né? Isso. Vamos lá, doutor. Vamos lá. Quer mais alguma coisa? Fala mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. É normal a questão do luto, ainda é muito forte, né? Sim. Essa daí. O amor fraternal implantado por Jesus está mais bem compreendido agora do que naqueles primeiros dias. Por que ainda matamos e guerreamos tanto? Carlos, de Brasília. Veja, isso complementa a resposta daquela pergunta anterior de evolução da humanidade, né? Existem dois tipos de evolução. A evolução da humanidade como um todo, né? Desse conjunto de espíritos, dessa egrégora toda, e tem a evolução individual, tá? Uma vai moldando a outra, direto ou indiretamente, de alguma forma. Então, a evolução individual vai moldando a sociedade, vai moldando a evolução coletiva. E a evolução coletiva vai moldando também o meu comportamento. Eu sei o que eu tenho que fazer para estar nessa sociedade, então eu também começo a me melhorar. Agora, tem intervalos aí que durante milênios foram toleráveis, né? Então, eu posso fazer todo o mal que eu quiser ainda como indivíduo, né? Só que como indivíduo, eu tenho esse direito. Mas eu vou estar cada vez mais, com o passar do tempo, em dissintonia com os valores da humanidade, tá? Então, essa diferença vai aumentando e pode chegar a um nível, assim, intolerável, né? Eu não consigo mais viver nessa humanidade, né, desse jeito, fazendo as coisas que eu faço. Aí sim é que pode haver o convite para esses espíritos deixarem o planeta. O que geralmente acontece, no meu entender, nas transições de um mundo de regeneração para um mundo feliz. Tá? Porque no mundo de regeneração ainda tem a oportunidade desses mais atrasados aprenderem alguma coisa. Então, durante milênios, a pessoa conseguiu se esconder, fazer escondido tudo o que quer, ser a pessoa ruim que gostaria de ser. Aos poucos, foi melhorando os valores humanos, o iluminismo, a valorização do ser humano como abolição da escravidão, direitos humanos para todos, né? Voto das mulheres tem 100 anos de idade. Então, isso foi mudando, e está cada vez mais difícil, né? Pessoas que não
seguem esses valores estarem integrados à sociedade. Então, essas pessoas vão sendo influenciadas, moldadas por esses valores mais elevados. E aqueles que não são tocados por isso, em algum momento, não agora, né, não no nosso tempo de vida aqui, no nosso entendimento, essas pessoas, em algum momento, vão ser convidadas a se retirar. Olha, vocês não estão acompanhando aqui os valores. Então, é por isso que nós ainda podemos matar, roubar, né, guerrear individualmente, fazendo tudo o que queremos. Mas veja, a comunidade internacional, pegando aí a guerra da Ucrânia, já não tolera um movimento como esse que a Rússia fez. Então já tem sanções, está contra valores universais adotados pela humanidade. Então já não é uma coisa tranquila. Tá? Então você vai vendo que aos poucos isso vai ficando cada vez menos fácil de fazer, né? Mas ainda é possível fazer, né? Eu posso fazer o que um ser humano fazia há 200 mil anos. Individualmente eu posso fazer, né? E é por isso que a gente ainda não evoluiu. Então fica aquela discussão, estamos evoluindo ou não estamos evoluindo, né? Como humanidade, estamos, pela adoção de determinados valores e pela visão maior que estamos tendo como seres humanos. Como indivíduos, talvez não estejamos evoluindo tão rapidamente. Tá? Como indivíduos, estamos evoluindo pelo quanto a gente aceita esses valores universais que a humanidade está adotando. Tem gente que é cabeça dura e não está evoluindo, né? Aí a nossa amiga também colocou que ficou com depressão, com síndrome do pânico, né? Eu vi ali a Sônia falando. Veja, se existe um luto que está muito disfuncional, é necessário uma avaliação psiquiátrica para ver se é necessário uma medicação, porque se a química cerebral está muito alterada, a pessoa não tem um chão firme para poder usar as coisas do pensamento positivo, da força de vontade ou dos seus recursos de crença. E aí, algumas vezes, vem a medicação para trazer esse chão, para que então a pessoa possa usar os seus recursos. Então, veja se não é o caso de recorrer também a esta ajuda através do psiquiatra, eventualmente com medicação. A questão do luto, e aí eu queria ter uma informação sua, na sua área da homeopatia, porque ele tem esse período, né, que a pessoa desencarnou, faleceu, morreu, não interessa como você chame, e tem um determinado tempo. O que ultrapassa esse tempo, aí já entra dentro disso que o senhor falou, né, de ver essa terapêutica, porque isso pode estar desorganizado, as funções, vamos supor, do corpo como um todo, e aí há necessidade realmente de um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com medicamentos, para que você saia, porque isso é normal, viu, Sônia? Mas esse tempo, se for muito longo, aí tem que recorrer não só à casa espírita, como um foco de esclarecimento espiritual, mas também da medicina humana, que já trabalha com isso, tem médicos especialistas que hoje já trabalham nessa questão do luto, principalmente agora durante a pandemia, que foi algo que ocorreu muito corriqueiramente, muito normalmente no planeta Terra como um todo, não é isso, doutor? O tempo varia para cada um, mas o que se espera é que em algum momento a pessoa atinja a superação do luto, que é ainda sentir a falta, ainda sentir a ausência, mas isso vindo em momentos específicos que não atrapalhem os papéis que a pessoa tem que fazer na vida e não atrapalhem a qualidade de vida da pessoa, tá? Porque essa falta, essa ausência, essa saudade continuarão, mas não continuarão atrapalhando qualidade de vida e tudo que a gente tem que fazer na sociedade. Então, essa é a superação do luto. Tem que ver
se está caminhando para isso, ou se não tiver, precisa buscar ajuda profissional. Existe uma data fixada para o início da regeneração? Ainda será nesse século? Simval, Gramado. A transição planetária é um processo. Então, pelo que entendemos, já está acontecendo há uns 150 anos, mais ou menos. Já vem acontecendo devagarzinho. Como eu falei, valores humanos são adotados universalmente, igualdade de direitos, ver que todo ser humano é igual, não tem diferença, não pode ter discriminação por raça, credo, etc., né? Então, esses valores vão sendo incorporados à humanidade como um todo. Ainda existe desrespeito a esses valores, partindo de indivíduos ou de grupos específicos, tá? Mas, aos poucos, se você pegar os últimos 150 anos, você vai ter coisas muito inéditas, né? Que durante milhares de anos você nem imaginaria, né? Direitos dos animais, vai falar isso há 200 anos atrás. Então, esse é o processo. Então, não tem um tempo determinado. Às vezes, a espiritualidade precisa dar o seu cutucãozinho, dar o seu impulso, e possivelmente a pandemia tenha sido aí alguma coisa para chamar a atenção, para falar, olha, pessoal, vamos agilizar um pouquinho isso aí. Mas tudo é deixado ao livre-arbítrio das pessoas. Às vezes tem um lembretezinho, olha, vamos acelerar um pouco, vamos levar a sério, né? É um lembretezinho. Mas vai demorar o quanto o nosso livre-arbítrio nos prender em atitudes mais atrasadas, tá? Então, se o mundo não está como nós gostaríamos, sem corrupção, com justiça social, com o bem universal e tudo mais, é porque nós ainda, como humanidade, como conjunto de humanos, ainda não estamos fazendo. Como humanidade, o coletivo, temos esses valores, tá? Sabemos como deveria ser, mas individualmente ainda estamos atrasados. Então, cada vez que eu esclareço alguém, que eu trago um pouco de luz, que eu dou um conselho produtivo e tudo mais, eu estou colocando mais uma pecinha nesse mosaico da evolução da humanidade, né? E aí sim é que entra o valor da caridade, do esclarecimento, do trabalho pelo bem, né? Não é que Deus fica feliz, satisfeito quando a gente faz isso. É que realmente nós estamos adiantando esse processo evolutivo. Então, o que nos cabe é fazer a nossa reforma íntima e ser uma luz no mundo o quanto a gente puder, tá? E sem ficar contando o tempo também, porque o tempo é imprevisível, depende do nosso livre-arbítrio como um todo. O tempo é um rapaz que não para, que dizia um amigo meu. Pensa num caboclo que não gosta de parar, né? Vai sempre adiantando. Mas quando o senhor falou aí, nos últimos 150, 200 anos, como era o mundo e como nós estamos agora, é uma diferença, desculpa a expressão, brutal, monstruosa. Se você for ver, item por item, detalhe por detalhe, do que era 200 anos, tudo no planeta, tanto a nível tecnológico, moral, religioso, foi uma mudança quase visceral. E eu creio, não sei se eu estou errado, o senhor me corrija, que nesses últimos 200 anos nós fizemos no planeta o que nos últimos, assim, 1.800 anos a gente não tinha conseguido fazer. Estou botando aí a partir do século XIX, do surgimento do espiritismo para frente. Então, o século XVII, o século XVIII e o século passado foram fantásticos. E aí fica aquele negócio.
Se 200 anos para trás nós éramos isso e hoje somos agora, vamos imaginar daqui a 100 anos, onde é que nós não estaremos, né? Com essa evolução que nós vamos, daqui a 150 anos e daqui a 200 anos. Então, com certeza, o futuro, no meu modo de ver, será sempre brilhante e maravilhoso. Todo futuro é, e isso aí eu não tenho a menor sombra de dúvida. E cada vez a gente, agora, como diz, pegamos o trem embalou, viu, doutor? E agora a gente vai chegar na estação. Não sei se é na estação da Lua, mas a gente vai chegar na estação. Isso. Tem aí uma informação que não substitui os nossos esforços, mas que, desde o ano 2000, não estão mais encarnando aqui criaturas assim totalmente irrecuperáveis, né? Então, é uma forcinha, talvez, que esteja vindo da espiritualidade, se isso proceder realmente, mas que não substitui todo o nosso papel nesse processo, tá? Necessariamente suicida de hoje foi um suicídio ontem, e o de hoje será possivelmente de amanhã. Como quebrar esse ciclo vicioso? Ângela, de Campina Grande. O suicídio tem a ver com a questão da vida presente. Quando a tarefa não é cumprida, ela precisa ser repetida, e algumas vezes, não precisa ser regra, o indivíduo se suicida de novo, tá? Então, tem relato mesmo de indivíduos que, encarnação após encarnação, quando chegam naquele determinado desafio, eles tiram a própria vida. Não precisa ser uma regra. Vai depender também do quanto essa pessoa aprendeu na erraticidade, no seu período desencarnado, né? Porque nós aprendemos coisas nesse período enquanto estamos entre uma encarnação e outra, que é chamado de erraticidade. Nós aprendemos coisas diferente dos animais que não têm o que fazer ali na erraticidade. Porque eles não têm o livre-arbítrio, possivelmente eles já desencarnam e reencarnam imediatamente. Não tem por que ficar ali. E nós temos, e isso pode levar pouco tempo ou muito tempo. Então, o que nós acumularmos aí de conhecimento pode determinar uma resposta mais adequada a um desafio que é repetido numa outra encarnação, né? Embora não seja uma coisa obrigatória, temos relatos aí de pessoas que estão insistindo, né, em não completar aquela tarefa, tirando a própria vida. Não existe assim uma fatalidade, querida Ângela, né? Lógico que o doutor acabou de falar é isso, a gente vai ter que passar por essa prova, vai ter que passar. Eu fiz uma prova de matemática, não levei bomba, eu vou ter que repetir a prova de matemática até, né, doutor? Até que 2 mais 2 é 5, a gente não vai repetir Caetano Veloso nem Roberto Carlos, né? Que a gente sabe que é 4, né? Então a gente vai ter que aprender que é 4 e tudo mais direitinho, mas não existe assim, o que você é hoje, amanhã vai fazer, o que você foi ontem, e é obrigado a fazer. Você vai passar por isso, por essa prova de novo. E se você sair vencedor, imagina a alegria que vai ser o seu coração. Conseguir, né, terminar a prova, conseguir tirar o 10, conseguir tirar aquela média. Então, é uma alegria. E aí, o labor desse trabalho mais suado, muitas vezes, é mais gratificante, né? Porque a gente conseguiu vencer a nós mesmos. Isso é muito importante, né, doutor? Esse vencer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo, como está lá na questão 919, 918 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória. O importante é entender que as expiações não são castigos, né? São oportunidades da gente retomar o nosso equilíbrio. Se a gente se desvia de um caminho, né? Se a gente está seguindo uma trilha, mas de repente entra na mata porque está seguindo uma borboleta, de repente a gente se vê perdido. E aí os nossos guias da excursão vão falar, vem por aqui, vem por aqui. Aí a gente olha para o chão, está cheio de espinho, cheio de pedra, né? E a gente fala,
mas eu não quero passar por isso. Mas eu passei por essas coisas quando eu me desviei, só que eu estava distraído com a borboleta e não percebi. Então agora eu estou ali perdido, machucado, e ainda por cima vou ter que pisar em pedra e espinho. É o jeito, é o único jeito de eu retornar para a trilha e seguir na excursão. Então não é castigo, é uma oportunidade da gente reverter alguma coisa incorreta, tomar o nosso caminho de novo e seguir adiante. Muito bem, doutor. Adorei esse negócio da borboleta, né? Perfeito esse borboleteiro, como eu diria aqui no Nordeste. Nós já estamos aí a 6 minutos do final. Tem mais umas perguntas que ficaram aqui que a gente vai deixar. Eu vou até lhe poupar, porque eu sei que o senhor está aí no sacrifício Então, também não vai conseguir responder muito bem, porque em 6 minutos a gente vai ficar muito adiantado e pode ser que não... E a gente deixa essas perguntas para o próximo programa. E eu quero agradecer ao senhor e dizer, olha, como dizia minha mãe, vitamina C e cama, doutor. Muita água, o senhor mais do que ninguém sabe disso. O senhor é especialista nessas possibilidades da doença e da cura, né? Muito obrigado. A gente recebe todas as perguntas, a gente, às vezes, coloca elas numa ordem lógica, né? Para que elas gerem uma discussão encadeada, mas não é desprezo por aquelas que a gente não responda, tá? E, então, temos aí o nosso programa de novo daqui a 2 semanas. Eu agradeço a todos pela atenção e espero estar com vocês de novo daqui a 14 dias, na outra quarta-feira. Fiquemos todos em paz.